certo nas horas incertas. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos por essa oportunidade que Tu nos deste nesse dia tão maravilhoso. Muito obrigado por nessa tarde nós podermos estarmos aqui para juntos louvarmos, glorificarmos o Teu nome, o nome que é sobre todos os nomes, o nome que tem sido nosso refúgio, tem sido a nossa fortaleza, tem sido nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, meu Pai, abençoa os irmãos, as irmãs que estão presentes aqui já conosco, aqueles que porventura estão vindo para o culto, bem como todos aqueles e aquelas que seguem, que nos acompanha, assiste, acompanha, ó Deus, pelas redes sociais. Que a Tua bênção, a Tua graça possa estar na vida de cada um, de cada uma dos seus filhos e das suas filhas. É o nosso pedido nesse momento, é a nossa oração. E pedimos também por aqueles que estão encarcerados, por aqueles e aquelas, ó Deus, que estão com enfermidades, nesse momento tão terrível de pandemia, em que nós precisamos, ó Deus, estarmos acobertados com o Teu poder, com a Tua graça. Nós queremos, ó Deus, nesse princípio de tarde, de noite, nesse início de culto, pedir a Tua graça, a Tua bênção, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Cante comigo, 83 da harpa cristã. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do céu nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no Teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, do lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de Ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no Teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no Teu lar eu te verei, Jesus. De novo, não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no Teu lar eu te verei, Jesus. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, amém. Você que acompanha pelas redes sociais, receba graça, saúde e paz. Curta e compartilhe as nossas publicações, curta também a nossa página e siga-nos para ser notificado sempre que houver novas publicações. Ficou com dúvida? Confira na descrição do vídeo os nossos contatos. Por meio deles, dos contatos, você fala conosco, envia seu pedido de oração
suas sugestões e também pode contribuir com dízimos, ofertas e doações. Tarde abafada, né, irmã Luísa? Bastante abafada, mas bastante agradável também. Muito bom estarmos aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor. A chuva que caía em Nova Esperança e toda a região, havia já 10 dias, deu uma trégua, e isso contribui, claro, para esse calor que demonstra que deverá chover ainda um pouco mais daqui a algumas horas, quem sabe daqui a alguns dias. Depois de um período de muita seca, nós temos esse período de chuvas abundantes, graças a Deus. Então nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, nós vamos adorá-lo, porque por tudo isso, né, por essa chuva, bem como por todas as demais coisas que Deus ele tem feito na nossa vida. E aí eu convido você para cantar comigo, adorar a Deus comigo. Vamos adorar a Deus, vamos lá? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Mais uma vez, vamos adorar, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, adorar a Deus. Adoremos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito por todos nós. Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E por isso nós temos que dar aleluia. Aleluias e graças a Deus por essas duas flores que está ali na Stephanie, cada vez mais linda, cada vez mais bonita, e com essa máscara maravilhosa. Temos que dar graças a Deus pela vida da Débora, pela vida ali da Laurinha. Que Deus possa abençoar grandemente toda a família Teodoro. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Mas façamos de todo o nosso coração essa adoração ao Senhor nosso Deus, como para Deus mesmo, e não para os homens, para as mulheres, para as pessoas, conforme nos instrui o texto de Colossenses capítulo 3 e o verso de número 23. Não nos esqueçamos que Deus não é Deus de desordem, mas de paz, e por essa razão tudo deve ser feito com a devida ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14, versos 33 ao 40. Não deve faltar jamais o zelo, o fervor espiritual no serviço a Deus. Romanos capítulo 12, verso 11. Devemos procurar nos apresentar a Deus aprovados, como obreiros e obreiras que não têm do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. São por todas essas razões
que devido à pandemia do novo coronavírus, para a nossa segurança, conforme adverte a Bíblia e todos esses textos e outros que temos como palavra de Deus, o culto terá duração aproximada de 60 minutos. Devemos usar a máscara durante toda a celebração, cobrindo toda a via respiratória superior, que constitui o conjunto de boca e nariz. Posicionamos os espaços de fala a uma distância segura para os que forem falar, como eu estou falando, exclusivamente no momento da fala, se desejarem, possam retirar a máscara. Imediatamente após terminada a fala, a máscara deve ser recolocada antes de se dirigirem aos assentos, os quais estão e devem permanecer distanciados uns dos outros, a não ser no caso de família e convivente que podem assentar juntos. Estão disponibilizados também tapetes higiênicos na porta de entrada, álcool em gel e álcool 70 para a higienização das mãos e antebraços, objetos e superfícies de toques. Convido o irmão Pietro Natan para fazer a leitura de um texto bíblico para o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor nosso Deus. Pietro Natan pode se dirigir até a frente e utilizar esse microfone, por favor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ainda que as figueiras produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe grandemente o nosso irmão Natan, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida de uma forma maravilhosa e poderosa. Vou pedir para a pastora Ruth, pastora, para você desinfectar ali o microfone, porque ficou longe, e os meus braços ainda não são como os braços do homem de borracha, né? Então não consigo esticar, né? Para que o próximo aí possa fazer a utilização. Que palavra maravilhosa, palavra abençoada, e ela é uma palavra que vem como título do culto dessa noite: o Senhor Deus é a minha força. Quantas das vezes, não é verdade, falta força para a gente, mas nós agradecemos, louvamos ao Senhor, porque Ele é a nossa força, e nós glorificamos o nome do Senhor por isso, porque nós temos a certeza dessa força maravilhosa, que é a força de Deus que está sobre a nossa vida. Vamos fazer mais um louvor. Esses todos conhecem, podem cantar com a gente. É o hino de número 193 da harpa cristã. Essa música 193 da harpa cristã, a harpa cristã que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando ficas em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em
em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Por que te abates? Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera mais um pouquinho. Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Nós iremos ouvir a palavra de Deus e quem pregará hoje é a missionária Francisca Rufina, que é pastora conosco aqui na igreja. Antes, porém, lhe convido a entregar seus dízimos, ofertas e contribuições. Nós que estamos aqui na igreja contribuiremos quando a pastora Ruth passar com uma salva colhendo as contribuições. Todos devem ficar em seus assentos para fazer que ela possa fazer a coleta. Então a pastora Ruth vai passar, não precisa haver movimentação. Para os que acompanham pela internet, você pode fazer transações online ou, a partir de amanhã, seguindo os protocolos sanitários, fazer a transação numa lotérica ou agência bancária. Nós disponibilizamos na descrição do vídeo os dados bancários para você entregar seus dízimos, ofertas e doações através de depósito e transferência bancária e pelo Pix, o meio mais rápido e fácil de você adorar a Deus com a sua contribuição. O tipo de chave Pix da igreja é CNPJ e a chave é o número do CNPJ da igreja, que é
17 439 350 0001 51. Vou repetir para você gravar e está também na descrição do vídeo. CNPJ é o tipo do Pix e o número do Pix, a chave 17 439 350 1000 ao contrário, que é 0001 51. Então facilmente você pode contribuir, inclusive dos aplicativos, do próprio celular, sem nenhum problema. Tanto você que está aqui, quanto você que está adorando a Deus, acompanhando pela internet, oriento que o momento do ofertório é de grande importância na adoração de Deus, no culto. Então esse é um momento importantíssimo do culto, que você terá a oportunidade de contribuir, adorar a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua doação. Ofertar é um ato de bênção para quem dizima, para quem oferta, para a pessoa que contribui. Ofertar, contribuir para o reino de Deus conforme eu disse no culto passado, e está escrito em Eclesiastes capítulo 11, o verso 1, é lançar o seu pão sobre as águas e se habilitar para depois de muitos dias tornar a encontrar. Eu plantei nessa semana, tinha aqui um pé de mandioca. Já havia plantado recentemente, a Débora me deu umas ramas, mas com aquela seca, nasceu 2, 3 pés. Aí tinha um pé grande aqui, com a chuva, né, ele acabou caindo. Aí e a Ruth já de olho no pé de mandioca, né? Não, deve ter mandioca lá. Fui lá, só tinha, né, os talinhos assim, nada de mandioca. Aí o que eu fiz? Peguei a rama da mandioca e plantei. E eu lembrei da plantação que a gente faz. Quantas das vezes no sítio nós tiramos da boca, como diz, para fazer a semente, para plantar, para você comer depois. Contribuir é a mesma coisa. A gente não contribui daquilo que sobra. A gente contribui daquilo que nós temos, do melhor. Então, a pessoa que espera sobrar para ela ofertar a Deus, eu quero dizer para você que essa oferta você pode até dar, mas Deus não quer. Deus não aceita. Ele quer aquela oferta, né, que a gente às vezes fala, né, a oferta da viúva, que era uma oferta e tanto. Mas o que Jesus disse? Ela tirou do que ela tinha para comer, do seu próprio sustento, e ofertou. E muitos doutores ricos naquela oportunidade, pastora Ruth, ofertaram, e Jesus só observando. Então ele está observando nesse momento também. Tanto a gente que está aqui, quanto você que acompanha, Jesus está observando como que você vai ofertar. E aí nós plantamos ali a mandioca e foi uma bênção, né? Porque falei com a irmã Francisca, a fazendeira aqui da igreja, aí ela falou, não, aqui tem umas ramas aqui. Aí eu já fui buscar a irmã Francisca, já está ali as ramas, né? Serviço amanhã, a pastora Ruth vai furar os buraquinhos ali, né? E vai plantar a rama da mandioca e vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha, né? Porque a pastora Ruth tem uma mão abençoada para isso. Ela está lá, ó, dizendo assim, eu disse que eu, tá vendo? Né? Então, a ofertar é isso, é plantar, é semear, e aí depois, muitas das vezes, no momento da semeadura é assim, né? Para mim foi duro pegar aquela rama da mandioca, Débora, e pensar que tinha mandioca, não tem, né? Então eu tenho que enterrar a rama da mandioca sem comer. Mas daqui a alguns meses, o que vai acontecer? Essa mandioca vai nascer. Aí vai ser uma maravilha, né? Vaca atolada para tudo quanto é lado, não vai ser assim? E nós vamos convidar os irmãos também para vir comer a vaca atolada. Anota aí, viu, Ruth? Para a gente convidar aí os irmãos virem aqui conosco daqui a uns meses comer essa vaca atolada, e nós vamos gravar e vamos falar, tá vendo? Aquele pé de mandioca lá, ó, que nós plantamos, olha, a mandioca lá que a irmã Francisca, a rama que a irmã Francisca enviou, olha, esse daqui é do pé lá que a Débora e o Rodolfo mandou para nós, e vai ser uma bênção. Então não tenha medo, creia, oferte. Deus, ele cuida de nós, Deus, ele cuida de você. Por meio da sua oferta,
Deus, Ele repreenderá o devorador dos seus ganhos, da sua casa, da sua saúde. Aleluias. Pastora Ruth, eu quero lhe convidar para você vir aqui fazer uma oração. Antes de nós recolhermos o ofertório, a pastora Ruth ora, já vai deixar o microfone aí higienizado, que depois que nós cantarmos aqui uma música e contribuirmos, nós vamos ouvir a palavra com a irmã missionária Francisca. Deixa eu só abrir o seu microfone aqui. Isso. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor e aqueles que têm nos acompanhado também com a graça e paz do Senhor Jesus. Senhor Aleluias. Jesus, graças te damos por estarmos aqui, Louvado Senhor, reunidos na Tua presença. Aleluia, Obrigada Jesus. pelas Tuas bênçãos, Senhor, Deus de que nós poder. temos recebido de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada somos. Somos necessitados de Ti, amado Deus. Neste momento pedimos as Tuas bênçãos sobre aqueles que irão ofertar para a Tua casa, Senhor. Queira abençoar também aqueles que não irão ofertar, amado Deus, mas que têm um desejo grande em seu coração. Provê, amado Deus, que um dia eles possam ofertar para a Tua casa. Graças damos a Ti. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece ser o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti, descanso em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para você amadurecer. E depois tem novidades para você. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim, começa a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu creio em Ti, eu cuido de Ti, descansa em mim, começa a sorrir, a sorrir. Querido Deus,
Nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, Pai, por essa oportunidade que tu nos deste. É sempre uma alegria, sempre um prazer nós termos o privilégio, a oportunidade de te adorar, a oportunidade de servir, Senhor, a ti mais de perto no nosso serviço ao culto. Agradeço a ti pela vida, agradeço a ti pela saúde, agradeço pela presença dos irmãos que estão conosco aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham ou acompanharão, ó Deus, no decorrer dos dias, ou acompanha nesse momento. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir, como é o caso da irmã Geni, que está, ó Deus, convalescendo de uma cirurgia, de uma queda, que tu possa abençoá-la de uma forma poderosa, abençoar também a sua família. Nesse momento, nós queremos ouvir a tua voz através da palavra que será pregada pela missionária Francisca. Tua voz que nós já ouvimos em todo momento e desde o início desse culto, pelos louvores, as palavras, os testemunhos e a própria presença de cada irmão e de cada irmã. Mas agora nós queremos ouvir, ó Deus, uma porção da tua palavra, continuarmos ouvindo a tua voz. Tu sempre tem usado a tua serva, ó Deus, com grande poder e sabedoria, e não será diferente nessa noite, porque o teu Espírito paira sobre nós, está entre nós, está dentro de nós, está na nossa vida. Portanto, ó Deus, que nós tenhamos entendimento e possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, guardá-la e praticá-la. E abençoa ainda mais a tua serva, a irmã Francisca, missionária e pastora dessa igreja, para que ela possa, ó Deus, de acordo com a tua vontade, trazer tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. E a você que está aí do outro lado, que nos acompanha, né? Que Deus abençoe você. Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, falando da palavra do Senhor. E também, né, quero agradecer a Deus pela vida da irmã Débora, a Laurinha, que faz tanto tempo que eu não vejo. A irmã Débora, né? A Laurinha, sempre eu vejo ela. Às vezes eu estou ali na área, estou até distraída. Quando eu olho para lá, ela faz assim. Esses dias, pastor, ela falou para mim assim: ô, irmã Francisca, quando você vir, eu vou fazer um chá, um café para você. Eu falei: ô, mamãe, que benção, né? E também como é que ela chama? Eu esqueci o nome da menina. Jesus, recorde. Téfata. Bonita que só ela. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês, né? A gente fica feliz de vocês aqui na igreja. Não parece, mas eu sentia tanta saudade de vocês aqui na igreja. Só de lá eu ficava olhando lá de casa, né? Mas eu falei: mas para tudo tem seu tempo determinado, né? Uma hora ela vai ter um tempinho e ela vai lá congregar com nós, né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, né, no capítulo 18 a seguir, né? Vamos falar de uma pessoa bem... É aqui a parábola do juiz Eníquo. Aleluias. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia
uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis mais depois. Disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homem, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouve o que diz, injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele e dizia, e dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vim o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Graças a Deus, né, por essa palavra, né? Que a palavra do Senhor, ela nos diz para nós, né? Aqui Jesus, ele deixou um exemplo para nós orar. Orar sem cessar. Porque se nós queremos uma bênção, se nós queremos uma vitória, nós temos que orar. Porque sem oração, nós não recebemos nada, né? Porque a oração é a chave que abre as portas. Mas nesta cidade tinha este juiz. Apesar, eu não sei se no nosso meio existe algum juiz assim, mau, ou delegado, né? Não sei. Mas aqui a palavra do Senhor diz assim, que nesta cidade tinha este juiz, Nicolas, que ele não temia a Deus nem a homem nenhum. Imagina só, uma pessoa não temer a Deus, isso é muito perigoso, a pessoa não temer a Deus, porque nós temos que temer a Deus, né? E ele não temia a Deus, né? E nem a homem nenhum. Mas aí, nessa cidade também tinha esta viúva, e tinha que resolver essa causa. Ela tinha uma causa, a causa para ele resolver, né? E sempre ela estava ali. Mas eu creio que esta mulher, ela também orava. Ela pedia a Deus, quem sabe lá no quietinho, lá no quarto dela, lá dentro de 4 paredes, antes dela ir para lá, para este juiz, ela orava a Deus e pedia a Deus que entrasse com a providência na causa dela, para que ela recebesse essa causa. Porque o juiz, ele não temia Deus, ele era muito mau. Mas só que Deus, ele é muito mais do que tudo. Deus, ele tem poder para quebrar o coração, para quebrar a pedra do coração. E essa viúva, ela ia sempre ela ia lá, para que ele resolvesse a causa. Mas ele não estava nem aí. E ela ia buscar para resolver a causa. E um certo dia ele falou que ele ia resolver a causa dela, para ela não importunar mais ele. Onde já se viu um juiz falar uma coisa dessa? Porque nós, quando temos uma causa na mão do juiz ou na mão do advogado, nós colocamos aquela causa na mão do advogado, para que nós ganhemos aquela causa. Não aquele advogado vir com 4 pedras para o lado da gente e dizer assim: não, você está me importunando? Todos os dias você vem aqui bater para mim resolver a sua causa, para mim fazer aquilo que você quer que eu faça. Eu não vou fazer e não adianta. Como quem diz assim: não adianta você orar, não adianta você pedir, porque a oração não vai resolver. Vai sim. Porque o que Deus não faz quando nós pedimos?
Só quando nós não pedimos as coisas que Deus ele não faz, né? Mas quando nós temos uma causa na mão do homem ou na mão do Senhor, nós oramos e Deus ele faz a obra. E o nome do Senhor é glorificado, porque quem venceu foi Ele venceu por nós. Deus ele não deixa os seus filhos desamparados de jeito nenhum, porque Deus ele não faz acepção de pessoa, né? Mas aquele homem era muito mal mesmo, era muito mal. Mas aquela viúva, ela ia lá para ele resolver essa causa. Eu não sei qual é a tua causa que você tem na mão do juiz, na mão do advogado. Não sei se é uma causa para ganhar de uma casa, às vezes de um carro. Eu não sei qual é a causa que você tem na mão do juiz. Mas primeiramente, se a tua causa está na mão do juiz, primeiramente você confia em Deus. Você vai lá e ora e pergunta para o Senhor: Jesus, essa causa está na mão do juiz, mas primeiramente está nas tuas mãos. Entra com a providência. E eu creio que Deus ele vai entrar com a providência. Porque tem muitas pessoas que às vezes ele vai fazer algo, mas só que ele não coloca na mão de Deus. De jeito nenhum. Ele não coloca na mão de Deus primeiro. Ele fala: eu vou fazer, e acabou. E aonde que o eu está derrubando muita gente, o eu está deixando muita gente lá embaixo, deixando Deus no segundo plano. Só que nós não podemos fazer isso. Temos que colocar Jesus na nossa frente, para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo. Nós estamos vendo, né? Como é que está o mundo? O mundo está sofrendo, o mundo está gemendo. Mas Deus ele está vendo tudo, Ele sabe, na hora certa eu tenho certeza que Ele vai entrar com uma providência. Porque Ele que é o advogado, Ele que é o juiz, Ele que é o promotor, Ele que manda, Ele que desmanda, Ele que bate o martelo. E quando Ele bate o martelo, o carimbo dele fica lá, não tem ninguém. Às vezes até, pode o papel ir lá na chuva, chove em cima, mas só que o carimbo do Senhor jamais desmancha. Não é que nem o carimbo do homem, que ele bate o martelo, o carimbo no papel aqui, e o vento leva, quando você vê, já se espedaçou tudo, já apagou. Mas só que o carimbo de Deus, ele permanece para sempre. Você que tem a sua causa na mão de Deus, confia nele. Não confia em mim não, viu? Mas confia nele. Ora, por mais pouquinha que seja a sua oração. Às vezes você vai lá no quarto e você fala assim: meu Deus, mas hoje eu estou sem força para orar. Mas nem que for 5 minutinhos, 2 minutinhos, ora, mas ora do profundo do coração. Que eu tenho certeza que a tua oração, ela vai subir nas narinas do Senhor, como incenso, e Ele vai ouvir. E no tempo certo o Senhor vai mandar o renovo, Ele vai te mandar o socorro, Ele vai te mandar aquilo que você precisa. Nós não podemos desanimar, de jeito nenhum. Dizer assim: não, eu não quero nem saber, eu não vou na igreja porque eu estou sofrendo. Não, essa palavra não existe. Vamos caminhar, por mais fraquinha que nós somos, porque nós somos fracos, somos pequenos, somos falhos, mas grande é o Senhor Jesus, aquele que nós servimos, aquele que morreu na cruz do Calvário e deu essa vida que nós temos, né? Porque tem vezes que eu fico pensando assim, né? Às vezes eu começo a orar e eu falo: Jesus, o mundo está passando, o mundo está gemendo, o mundo está sofrendo. Eu falei: mas só que isso não é motivo de... O mundo está sofrendo por causa dessa pandemia, o mundo está sofrendo, mas isso não é motivo de nós, né, ficar de cabisbaixa, lá moribundo, baixar a cabeça e dizer assim: eu não quero nem saber não. Agora é hora de nós levantar a cabeça. Com tudo isso que está acontecendo, é hora de nós levantar a cabeça e orar e pedir a Deus e cantarmos o hino da vitória mais tarde, porque eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, porque Deus está no controle de tudo. Porque não cai uma folha da árvore se não for permissão do Senhor. Pode dar o vento que for, pode ter o bambu, a ventania vem e ela baixa. Se Deus não quiser, não cai uma árvore. Mas se Deus, não cai nada. Mas aquilo que está na mão de Deus, é na mão de Deus. Se nós deixamos na mão de Deus, então vamos deixar lá. Sabe por quê? Porque Deus ele faz, e Ele fala, e Ele faz, e Ele cumpre. Porque as mãos dele, a mão do Senhor não está encolhida,
nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, né? E para que não possa também salvar aqueles que estão precisando, né? Porque tem tanta gente, meu Deus, mas tem tanta gente que está precisando da nossa ajuda. Mas não é ajuda com dinheiro, não. É ajuda com a nossa oração, é ajuda com o nosso clamor, né? Pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que estão aí sofrendo. Quantas pessoas que estão atrás das grades, que está preso sem grade. Porque tem pessoas que estão presos com grade. Aqueles que estão na prisão, que matou, que roubou, que fez isso, está na prisão. Mas tem muitas pessoas que estão presos sem grade, porque está preso pelo vício, pela bebida, pelo cigarro, pela maconha, pela cocaína, pela heroína, por tudo aquilo que não presta. E Deus, Ele está vendo, esperando nós chegar perto daquela pessoa e orar, pedir a Deus, para que Deus possa ter misericórdia. Ter misericórdia das prostitutas, dos enferminados, aqueles dos aidéticos. Ter misericórdia daqueles monte de gente que está lá no hospital, esperando na fila, esperando para que tenha um coração, para ele ter um coração novo, que nem, olha, agora, esses dias mesmo, tem nesse grupo que eu participo da missionária Benedita, o esposo da missionária Tereza, não essa Tereza daqui, porque a Tereza daqui, Jesus já recolheu o marido dela. Ele está lá no hospital, né? Ele está com problema no rim. Ele está no hospital. E nós estamos daqui orando. E eu falei no áudio, falei, Jesus, Ele vai dar um rim novo. Deus, Ele vai dar um rim novo. Mostrou a foto, um pulmão dele aqui, assim, só está metade, e a outra metade, o outro está inteirinho. Mas eu estou sempre ali orando, não eu. A igreja toda está orando, só que eu tenho certeza que ele vai cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus. Porque Deus, Ele ouve a oração do justo, né? Porque a Bíblia mesmo fala que não é por muito falar que Deus vai ouvir. Às vezes a gente fala, mas Deus não ouve. E um pouquinho que você fala, um pouquinho que você ora, lá do fundo do coração, você chora, né? O Senhor está recolhendo as suas lágrimas. Porque ali, quando nós estamos chorando, as nossas lágrimas não estão caindo no chão, não. Para nós, elas estão caindo ali no chão. Mas para Deus, não. Ela não está caindo no chão. Porque o anjo está ali ao redor de você, com aquela bandeja, recolhendo as suas lágrimas. E levando até o trono do Senhor. Levando até as narinas do Senhor. Para que o Senhor possa trocá-la por vitória. E que Deus possa te ajudar. Deus possa nos ajudar. Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Cada dia mais. Não nós amolecer, né? Porque lá em Provérbio fala assim ainda. Se no dia da angústia, se nós se manter frouxo, a nossa força é pouca, então nós não podemos. Mesmo que seja luta. Mesmo que, às vezes na tua casa não tem nada. Às vezes você está precisando de um emprego. Pede a Deus. Porque Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Aonde não tem porta é onde o Senhor vai abrir. E essa porta que Deus quer abrir, Deus quer te ajudar, quer te dar saúde, paz, quer te dar alegria, quer te dar tudo quanto é coisa que você precisa. Basta nós confiar, né? Basta nós entregar o nosso caminho ao Senhor, que nós veremos a glória de Deus. Porque no lugar que o Senhor põe a mão, o milagre acontece. E é isso que Deus precisa de nós. Deus precisa que daqui nós oramos, nós pedimos, buscamos. Mas o Senhor, Ele vê tudo. Ele vê tudo, porque Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. É um Deus de graça, de glória. É um Deus de poder. É aquele Deus que salva, que cura, que batiza. E que liberta e que leva aqueles para o céu, né? E que o Senhor Jesus te abençoe. A você que está aqui nesta noite, pode-se dizer. Você que nos ouve também aí do outro lado. Se você estiver sofrendo, estiver doente, não confia só no médico, não. Deus deixou o médico para nós ir. Mas o médico verdadeiro é o doutor Jesus. Porque o doutor Jesus, Ele opera sem deixar sinal. O doutor Jesus, Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Porque Ele não precisa de bisturi, Ele não precisa de linha, Ele não precisa de nada. No lugar que tem uma ferida, que tem um corte, que tem uma quebradura, o Senhor coloca o dedo e o milagre acontece. Aquilo se fecha na hora. E que Deus possa te abençoar nesta tarde, né? Você que está nos ouvindo, né? E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, né?
E que vamos fazer igual aquela viúva que importunava aquele juiz. Vamos importunar as pessoas, mas importunar sim, na oração. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar. E você vai ver como que Deus vai nos abençoar e vai abençoar cada um de nós. E nós vamos ser felizes e todos nós vamos cantar o hino da vitória. E dizer ainda, só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Porque não tem mesmo. Se existir outro Deus, esse é mentiroso, esse não existe. Porque o Deus que eu conheço é esse aqui. Está lá em cima, ó. Está lá preparando, né? Está preparando, não, já tem preparado. Uma coroa de glória, umas vestes muito lindas, com a mesa bem comprida, cheia. E ele lá sentado na cabeceira. E o servo do Senhor, no arrebatamento, vai subir para a glória. Porque o que ele tem para nós, ninguém pode tomar. O que Deus tem preparado para mim e para você, ninguém pode tomar, né? Porque aquilo que é nosso, o Senhor, Ele vai dar no final da história. Nós vamos sofrer sim um pouco, até nós chegar no céu, né? Porque o céu é tomada à força. O céu não é assim que nem muitas pessoas falam assim. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer, não quero falar, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Uma pessoa disse assim, fulano morreu. Só que já está lá em cima no céu com o Senhor. Aí eu peguei e fiquei falando assim. Eu falei, Jesus, coitado. Eu falei assim, pensa que é assim? Eu falei, primeiro nós vamos ter que passar por uma prensa, vamos ter que ser pesado, posto na balança, para depois Deus vai ver as boas obras que nós fez aqui na terra, para depois nós passar lá para as bodas do Cordeiro. É assim. Eu penso assim. Eu não sei como é que os outros pensam. De dizer assim, morreu, está no céu. Eu creio que não é bem assim, não. Que o céu não é o céu da boca, não, né? O céu é uma coisa muito delicada, onde Deus nos espera um dia. Mas que Deus abençoe a todos, e que Deus proteja, e Deus guarde. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, né? Porque às vezes a gente, né, fala uma coisa, e às vezes a pessoa fala, mas não é isso que eu queria ouvir. Mas só que tem uma coisa, nem Jesus agradou a todos. Não sou eu que vou agradar. Eu falo aquilo que o Senhor coloca no meu coração, né? Mas que Deus abençoe, e eu agradeço a Deus por tudo isso, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa tarde. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome por essa oportunidade que tu nos dá, o privilégio, a satisfação, ó Deus, de estarmos aqui, de ter ouvido essa palavra maravilhosa na nossa vida, no nosso coração. Abençoa, Senhor, a nossa irmã missionária Francisca, que ela possa, ó Deus, sempre permitir que tu trabalhe na vida dela, e essas palavras de bênçãos, de maravilha, sempre, ó Deus, seja bênçãos para nós, para as nossas vidas, para a vida de todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo nesse momento. Meu Deus, abençoa, ó Senhor, a todos nós que participamos desse culto. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão acompanhando, que acompanharão pela internet. Que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da tua graça e da tua bênção. A cada coração que aqui tenha entrado, ó Deus, que essa palavra ela possa ficar na vida, que essa palavra ela possa ficar na mente. Jesus cura, Jesus liberta. Quando você pensa que está sozinho, Ele ajuda, Ele ajuda. Quando não há mais solução, e o caminho Ele abre, e você passa a ver a luz do sol brilhar, porque o nome que é sobre todos os nomes é o nome de Jesus, que dissipa todas as nuvens negras e que nos abre um corredor, a luz divina que emana, de onde emana esse amor do Senhor nosso Deus. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia da tua graça, da tua bênção, é o nosso pedido no nome de Jesus. Jesus cura e liberta. Quando você pensa que está sozinho, Ele ajuda,
Ele ajuda quando não há mais solução, e o caminho Ele abre, e você passa a ver a luz do sol brilhar, e o seu nome e o seu nome e o seu nome é Jesus, e o seu nome e o seu nome e o seu nome é Jesus. Ele quem dissipa as nuvens negras e quem abre o corredor onde brilha a luz divina, onde emana o amor, e o seu nome e o seu nome e o seu nome é Jesus, e o seu nome e o seu nome e o seu nome é Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Está terminado no nome do Senhor Jesus Cristo. Como você vê, os nossos cultos presenciais são aos domingos às 17 horas. Você está convidado a participar conosco ou acompanhar pela internet. Às quartas, às 20 horas, temos culto, mas é apenas online, pela internet. Os cultos presenciais e online ficam gravados na página da igreja no Facebook, para você assistir quantas vezes o dia e a hora que desejar. Tenhamos todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Graça, saúde e paz.